Olá, mais um vídeo e a gente vai falar hoje sobre o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Mas antes eu tenho algumas perguntas para vocês. Se hoje você fosse preso e submetido a uma condição de extrema privação com a mentalidade que você tem hoje, a sua cabeça te ajudaria a resistir? Você seria capaz de pensar em estratégias para sobreviver se estivesse privado do básico, como comida, descanso, roupas, estadia, sem notícias da família, sem tratamento humano, sem remédios, presenciando mortes em massas todos os dias? Como você acha que agiria diante desse tipo de total degradação da dignidade humana? Segundo a psicologia comportamental, quanto mais tempo leva para atingir a recompensa, mais difícil é se manter motivado. Agora, eu te pergunto, como sustentar a esperança se tudo ao seu redor te reforça a pensar que você tem mínimas chances de sobreviver? E o pior, há um tempo indefinido. Você não tem a menor ideia de quando e se a ajuda vai chegar. E nesse contexto, como você sustenta a postura de manter a esperança e a resiliência? Nesse vídeo, vamos aprender a partir da experiência do Viktor Frankl, que ficou mais de 3 anos, preso em campos de concentração nazistas. E após sair, ele construiu não só a logoterapia como uma forma de ajudar pessoas em intenso sofrimento, mas também nos explica que há sentido no sofrimento. Os meus vídeos, eles têm foco no aspecto psicológico. E nesse também eu vou esmiuçar, como o Viktor interpretou suas vivências nos campos. Vou falar da personalidade dele. Vou falar como fica, a cabeça, a mentalidade, de pessoas submetidas a situações degradantes. Quais mecanismos de defesa psíquicos, esses prisioneiros usaram para não sucumbir. Vou me aprofundar no conceito de TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático. E garanto que se você acha que somente soldados que voltam da guerra e pessoas em situação de cárcere têm TEPT, você vai se surpreender com a complexidade da mente humana. Nos vemos depois da vinheta. Então, contextualizando rapidamente, o Viktor Frankl, ele foi um neuropsiquiatra, ele era judeu, ele usou a própria experiência, que sentiu na pele ali nos campos de concentração e o que ele observou, em outros prisioneiros, para oferecer uma perspectiva sobre a natureza humana e a capacidade de superar adversidades. A partir dessa experiência, ele construiu as bases da logoterapia. Vai ter vídeo 2, que será focado em explicar a vocês como a logoterapia ela é aplicada na prática, mas já dando aqui uma introdução sobre um dos principais conceitos, é que a base da logoterapia é ajudar o paciente a encontrar, e construir o que é humano, demasiado humano, a busca de sentido. Pegando aqui uma frase do título de um livro do Nietzsche, humano, demasiado humano. Então aqui o Viktor ele fez pesquisas e ele concluiu também que a maior parte das pessoas elas estão dispostas a morrer por uma causa a qual fortemente acreditam, Então na logoterapia ele também defende que o que te torna forte e capaz de resistir e suportar qualquer tipo de adversidade é como você constrói suas bases internas. Então, a logoterapia é sobre aprender a desenvolver inteligência emocional, e para usar assim um termo mais usual, é sobre lapidar ou desenvolver mais resiliência. Culturalmente, a gente tem uma tendência a associar força e poder pelo que construímos materialmente, patrimônios, status, diplomas e posição hierárquica ali no trabalho. Porém, e se te tirassem sua casa, seu carro, seu emprego, sua família? O que te sobraria? Se o exterior te força a questionar sua identidade, e se esse exterior é degradante ao ponto de tirar sua dignidade,
como você faz para não sucumbir. Então eu vou deixar o link do vídeo 2 aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E mais para o final, eu vou dividir com vocês as minhas conclusões sobre a personalidade do Victor. Então esse vídeo também é uma análise da personalidade dele, tá? Eu deixei para o final porque eu quero que vocês entendam como o contexto, né, do campo de concentração afetaram também não só a personalidade dele, mas também de outros prisioneiros. E já adianto, sim, não foi tão aleatório o fato do Victor ter sobrevivido. E sim, o Victor tem toda uma história construída antes de ser prisioneiro que o favoreceu muito. Então, os prisioneiros, eles viviam uma condição que lhes foi tirada sua dignidade. Eles foram reduzidos ao nível mais degradante que um ser humano pode infligir ao outro. Isso sem contar que eles não cometeram nenhum tipo de atitude que os fizessem merecer tal tratamento. Isso sem contar também que eles foram submetidos a tais tratamentos apenas por viver uma fé que acreditam. Ou também por sexualidade, por cor também, né? Então, vocês conseguem entender a complexidade da situação? É como se você fosse punido por ser você. E quando ser você implica em não machucar ninguém. Então, pouca comida, né? As situações ali, pouca comida, pouca água, falta de acesso à higiene básica, roupas inadequadas para suportar as baixas temperaturas, muitas vezes abaixo de zero, condições precárias de habitação, né, redução drástica do tempo de descanso, perda da dignidade e da identidade, isolamento total da família, coisas tão triviais no nosso dia, como, por exemplo, um interruptor, né? Isso mesmo, tipo, aquele que você apaga e acende a luz, ganha o status de memórias que deixam saudades. Então, assim, toda essa vida precária que eu acabei de citar, né, também é o que todo mundo já sabe, que foi imposto ali aos prisioneiros dos campos de concentração. O que poucos sabem são os impactos psicológicos dessa situação. Então, nessas circunstâncias, né, o Victor ele observou um rebaixamento da vida psíquica ao nível primitivo. Essa primitividade dos desejos se revelava, por exemplo, nos sonhos noturnos, em que os conteúdos, em sua maioria, eram sobre comida e um banho quente. Vamos pensar aqui sobre o porquê de comida? Tá, aí já fica meio que óbvio concluir que é para sobreviver, se manter, etc. Mas analisando também, né, o outro conteúdo principal, o banho quente, né, ele é essencial para manter a higiene, a convivência, né, em resumo ali, a dignidade. Imagina eles se olhando magros, né, trabalhando forçados, sujos, né, é como eu falei no início. Será que nessa situação o exterior ele te força a questionar a sua identidade, a sua humanidade? Né? E agora aqui com esse contexto eu acho que fica um pouco mais claro o porquê que muitas coisas que eu citei antes, tá? E outra coisa também, né, o porquê quente, um banho quente. Porque durante muitos meses, né, os prisioneiros eles sentiam na pele o que é ter roupas inadequadas para suportar baixas temperaturas, muitas delas abaixo de zero. Se essas necessidades mais básicas, né, foram lhes tiradas, eles a experienciam em sonho. E o Freud diz que o sonho também tem um caráter de realização de um desejo. Então, mesmo durante o trabalho, eles conversavam sobre comida, né? O que remete também ali a sonharem acordados. A grande maioria dos diálogos sobre comida e como consegui-la também incluíam perguntar ao colega seu prato favorito, e alguns até falavam que quando saírem, né, eles vão comer juntos, o que remete a um apego ali, a uma certa esperança de que vão sair dali com vida. Porém, o Victor destaca, né, que falavam também sobre política e religião com certa frequência, né, assuntos dos quais ali ele fala que geravam conversas acaloradas. E eu pesquisei mais sobre a psicologia dos símbolos na política e na religião. Eu vou deixar aqui um artigo abaixo, tá? E tem um trecho nesse artigo que conversa com o pensamento do Viktor Frankl, né, e com a situação a que foram colocados, que tá dentro desse artigo, tá? Abre aspas. A realidade social não é resultado da vontade divina, mas da ação humana. Fecha aspas.
Então havia também muitos cultos improvisados. Vale ressaltar que a política é uma forma de organização que viabiliza a sociedade. Existem pessoas que têm um padrão de personalidade que precisam que alguém lhes direcione. E existe um padrão que precisa dominar, né? Então há um padrão de pessoas que eles têm a tendência a serem mais dominadores. A política, né, que concebe, implanta as leis, a ética, a moral e coloca ali os dois traços ali seguindo uma linha, né? Senão as coisas elas descambam para a lei do mais forte. Então, outro aspecto também é que eles foram submetidos àquelas circunstâncias desumanas justamente por causa de jogos de poderes políticos, né? E também tem a religião deles, né? Que eles acreditavam e tinham cultos improvisados, como eu falei antes. Então, a fé deles, em momento algum, pelo que o Victor fala, eles não questionavam a fé deles, né? O porquê estavam ali, o porquê estavam sendo submetidos a tal situação. Ao contrário, né? Eles mantinham e reforçavam essa fé por meio de cultos, de orações. Inclusive, tem momentos que o Victor fala que ele herdou uma roupa esfarrapada de alguém que morreu, que tinha no bolso uma oração dos judeus. E ainda sobre religião, eu quero trazer um conceito do Carl Jung, né, que é o inconsciente coletivo, o qual ele defende, né, que alguns padrões na psique, independente de como se estrutura, né, essas sociedades a qual o indivíduo está assim, inserido, desde as mais modernas e complexas até os que ainda vivem na forma mais primitiva, no sentido de ainda se encaixarem ali no grupo de caçadores e coletores, enfim. Um desses padrões inconscientes herdados por todos é acreditar em alguma entidade superior. Só muda alguns nomes. Então, acreditar em alguém acima de nós é um padrão do inconsciente coletivo. Além da religião, da oração, desse apego, o Victor ele fala também de outra defesa, né, tipo, psíquica, que é o refúgio no passado, né, que é uma forma ali que ele chama de preservação psíquica mesmo. Né? E sobre isso, eu quero trazer também um ponto para vocês pensarem. O que mais ocupa os seus pensamentos? Memórias do passado? Ou você é mais do tipo que está sempre com a cabeça no futuro, na meta, você está o dia todo abrindo mão dos prazeres a curto prazo para atingir algo lá na frente? Pois é. O que eu quero dizer é que ao investigar os conteúdos e os padrões ali de pensamentos do seu dia a dia, o que você mais pensa, esse fato já te traz consciência da sua sintonia emocional. Para algumas pessoas que o viver o presente como se demonstra em si, ele é doloroso, elas tendem a ficar emocionalmente numa sintonia de rememorar o passado. Já pessoas que vivem um presente e tendem a vivem já no presente mesmo, né? Elas tendem a extrair muito o máximo que cada momento proporciona. Já pessoas que no presente elas estão muito focadas, né, elas tendem a viver ali mais no futuro intangível, né, hoje. Mas quem sabe, né, resta ali aquela esperança, aquela força ali de concretizar. Então, o Victor fala, né, que alguns faziam peças de teatro improvisado, recitavam poemas, outros cantavam, tudo voltado não só para esquecer a realidade. Mas eu acredito na minha interpretação também que é para não esquecerem que ainda eram humanos, ainda que o exterior os forçava a questionar o contrário. O Victor ele relatou algo que eu achei interessante. Ele diz que propôs, né, a um colega que contasse uma piada por dia, né, como se fosse um exercício, eu diria, para não se esquecerem de como era sorrir. Né? Tem alguns estudos que defendem que uma mudança na sua postura corporal ela é capaz de mudar o seu humor. Essa ideia do Victor carrega muito mais do que o que é proposto, né? Então, portanto, né, levando em consideração esse estudo, é uma ideia que pode impactar significativamente na manutenção da resistência. E outro mecanismo de defesa que muitos prisioneiros dos campos recorriam, segundo Franklin, era a fuga para dentro de si. Né? E nesse ponto, vocês conseguem imaginar o que isso representa? Fantasiar. Criar, ao menos internamente, outra realidade. O que impacta significativamente na manutenção da esperança de não sucumbir à angústia, ao desespero e à prostração. Né? Então, se a realidade que eu vivo
ela é muito insuportável, a tendência é que, de fato, gere no indivíduo essa fuga para dentro de si e uma fantasia de que ele está em outra realidade. Faz sentido, inclusive, se você parar para pensar, às vezes até com você. Seu trabalho é chato, sua cabecinha tá onde? Quando você trabalha e faz tudo lá automaticamente. A gente usa isso o tempo todo e com os prisioneiros não foi diferente. Então, o Victor, ele concluiu que esses prisioneiros, né, que mantiveram essa postura de fuga mais para dentro de si, eles conseguiram suportar melhor, né? Essa postura também remete à flexibilidade emocional, que é uma das características da inteligência emocional. Esse tema é muito bacana e se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre características da inteligência emocional, que é uma postura frente aos acontecimentos e que faz muita diferença, né, frente a situações ruins, acontecimentos na vida ou eventos negativos ou eventos inusitados, e até mesmo ali, né, ajuda a desenvolver estratégias para alcançar suas metas, que no momento são às vezes ali maiores, né, pensando ali nas suas habilidades atuais que você tem no momento para atingi-las, né. Então, inteligência emocional também tem um fundo genético. Assim, pessoas que o ambiente reforçou, né, que já desde o nascimento ali é uma predisposição, né, que foi sendo reforçada, né. Porém, a parte boa é que as características da inteligência emocional são habilidades que podem ser treinadas e adquiridas. E eu disse tudo isso porque mais uma característica intrínseca da personalidade do Victor é justamente ter inteligência emocional. E era disso que eu me remetia quando falei de resiliência, que é um termo assim mais senso comum. Outro ponto também que o Victor fala, que ele traz, é que o instinto sexual não se manifestava, os sonhos dos prisioneiros raramente tinham cunho sexual. Agora eu vou falar de uma questão interessante, que tem a ver muito com o psicológico deles, que é planos de fuga. Em relação a pensar em fugir, o Victor, ele relata que fazer tais planos requeria uma decisão rápida e que pensar em como concretizar tal ideia era como uma tortura interior. Então o próprio Victor, ele planejou fugir, mas ele foi invadido pelo medo do que iria encontrar fora do campo e decidiu ficar. Então muitos se resignavam a se deixarem levar pelo destino, evitavam qualquer tipo de iniciativa ou tomar decisões, o que é um reflexo também da falta da esperança. Mas acho que na situação em que estavam, né, era mais complexo, porque todos perderam suas famílias, a maioria, né, era separada da família, era impossível obter notícias, então é um tanto complicado sustentar a esperança em uma condição que eu acho que foi uma das mais extremas que um ser humano pode ser submetido. Em uma condição que muitos sentem que já perderam tudo, que não vale mais a pena resistir. E nesse ponto entra a busca de sentido. E entra uma questão que permeia a logoterapia, que é encontrar sentido no sofrimento. E eu falo mais sobre esse ponto no vídeo 2. A maioria, segundo o Victor, eles se sentiam mais mortos do que vivos, como um fantasma. Essa questão também de abrir mão, né, de tomar decisão por eles mesmos, também entra em outro evento complexo, né, que foram lhes tirado o controle das suas vidas. Eles não sabiam se amanhã comeriam, se seriam enviados para um trabalho mais forçado, que exigia mais energia quando não tinham refeições suficientes. Havia ainda epidemias de febre tifoide, né? Levando também em consideração que o sistema imunológico deles já estava enfraquecido devido às condições. Isso sem contar que doenças facilmente tratáveis dizimou muitos deles, por exemplo, como a diarreia. Então, era como se a vida deles já não lhes pertencesse mais, pertenciam ao acaso. E agora eu vou entrar também em um detalhe que eu acho fundamental nesse livro que o Viktor Frankl traz, que é a sorte. Nas palavras dele, eles estavam, abre aspas, à mercê do joguete do destino, fecha aspas. Ou seja, uma situação que não dá para controlar e revela nossa fragilidade e vulnerabilidade, né? Então, ser selecionado para o trabalho noturno
era quase uma sentença de morte, porque à noite a temperatura caía ainda mais drasticamente. E muitos morriam apenas por terem sido selecionados por mais de 15 dias para trabalhos noturnos. O Victor fala também que felicidade ganha outro contorno, que é ser poupado, é sobreviver mais um dia, é não estar sob a vigilância de um capataz cruel, não ser selecionado para trabalhar em lugares mais perigosos. Então, por serem ali tratados de forma indigna, o Victor ele destaca que muitos eles podem de fato comprar essa ideia, e acabam por se esquecer da sua liberdade interior e dos seus valores. Então, outro impacto que reforça essa crença é que cada um tinha um número, e era por esse número que eram chamados, Uma estratégia ali da parte de suprimir, de fato, a identidade deles. Então, ali eles são condicionados ao ambiente, que pelas condições também é um facilitador de privar os prisioneiros das suas características mais intrínsecas, que não só o seu nome, sua história, seu passado, também a liberdade, Porém, o Victor ele defende que as pessoas podem interiormente reagir de forma contraditória ao que o ambiente impõe. Tudo foi tirado deles, E o ambiente ele testa a resiliência e até os faz se questionarem se esse rebaixamento ao primitivo lhes tirou até sua certeza de serem pessoas, de serem humanos. Humanos que têm uma história, humanos que têm uma identidade, humanos que têm pessoas que eles amam, que eles não têm a menor noção de onde estão. E o Victor defende que o modo, como as pessoas se deixam transformar no campo, é resultado de uma definição interior. Ele defende também que deve-se, em qualquer circunstância, preservar ali a sua liberdade interior para que o exterior não transforme o interior. E ele disse que as pessoas nos campos que conseguiram manter essa atitude foram as que mais aguentaram melhor a situação. O que me remete ao que Freud teorizou de pulsão de vida, que é a tendência do ser humano a buscar sobreviver, ao passo que também temos dentro de nós a pulsão de morte, que quanto mais forte alguém tem a pulsão de morte dentro de si, isso, claro, vai depender da subjetividade de cada um, dos alicerces da personalidade de cada um, mas está voltado também a depender de como a pessoa lida com o ambiente se apresenta, E essa pessoa pode se colocar em situações que vão só anteceder, a nossa única certeza, a morte. Agora falar um pouco sobre o estresse pós-traumático, Então, os sintomas, eles podem aparecer meses após a exposição ao evento, que gera o trauma, ou podem surgir anos depois. Inclusive, quando o Victor ele relata, sobre as condições emocionais de muitos prisioneiros, eu percebi que muitos dentro do campo, eles já começaram a apresentar os sintomas da TEPT. Um deles é o embotamento emocional, o qual a pessoa tem dificuldade de entrar em contato com seus sentimentos. Outro detalhe também que o Victor não menciona, mas que eu acredito que tenha havido frequentemente como mecanismo de defesa, que é o distanciamento ou isolamento, Que acontece quando, por exemplo, alguém fala sobre um acontecimento, que na maioria das vezes é chocante, triste, traumático, perturbador, e esse relato da pessoa é praticamente desprovido de emoção, Então ali, nesse mecanismo de defesa, há uma desconexão entre o afeto e a ideia. Então esses mecanismos, eles surgem de forma inconsciente para proteger o psiquismo. E outra questão também curiosa no livro é que quando ele menciona que muitos prisioneiros estavam tão focados ali em sobreviver, que todo o resto ganha um contorno de desnecessário, Como se pensar em algo, além de comida, fosse um luxo. Isso entra também na questão do rebaixamento psíquico. No embotamento emocional, a pessoa apresenta dificuldade em expressar emoções, sentimentos, Além disso, muitos estudos apontam que após libertos, muitos sobreviventes apresentaram sintomas mais intensos da TEPT, o que desencadeou outros distúrbios psiquiátricos. O estresse pós-traumático, ele não se limita a situações atípicas, tipo como campo de concentração, guerras e abusos. Eu quero que vocês entendam duas coisas.
Estresse pós-traumático se estende a muitas situações na nossa vida, como, por exemplo, sofrer um acidente, um assalto, ser sequestrado, ter vivido um relacionamento tóxico, trabalhar em uma empresa cuja dinâmica é extremamente competitiva, crescer em um lar caótico, em que uma criança se vê tendo que amadurecer precocemente para sobreviver a situações de descaso e negligência. Qualquer vivência de intensidade estressora que coloca o indivíduo em uma situação a qual ele não tem aparato psicológico para lidar, atenuar ou não tem escolha de sair, ou se até sai, né? Após ter ficado exposto por muito tempo ali, pode sim fazer com que esse indivíduo desenvolva estresse pós-traumático. Em relação ali ao tempo de exposição excessiva a um evento, né, carregado de estresse, que fará com que alguém desenvolva, né, o estresse pós-traumático, vai variar de pessoa para pessoa e também está fortemente ligado à bagagem interior que cada um tem. A duração do trauma estressor ao qual alguém é submetido pode durar minutos, horas, meses ou anos, né? Então, pegando aqui uma frase que tem no artigo abaixo sobre TEPT, que eu vou deixar aqui na descrição, ele fala, né, abre aspas, o que é traumático? O próprio evento ou a interpretação subjetiva do mesmo? Fecha aspas. Outro recorte diz, abre aspas, o organismo incapaz de lidar com a intensidade da estimulação veria seu aparelho mental inundado por ela, causando paralisia mental e intensas tempestades emocionais. Fecha aspas. Essa é uma citação do Freud. Agora uma pergunta, né, que muita gente gostaria de ter uma resposta prática e direta. Quanto tempo duram os sintomas da TEPT, mesmo após o indivíduo já não se encontrar mais no ambiente fortemente estressor? Bem, isso varia de caso para caso. Vale ressaltar que, se é uma defesa, né, ela se instala justamente para proteger e preservar o máximo possível o psiquismo. E segundo o Abraham Gardner, né, que também é um psicanalista, pacientes que sofrem de neuroses traumáticas, eles desenvolvem uma permanente hipervigilância e sensibilidade frente às ameaças ambientais, né, incluindo uma capacidade diminuída de lidar com futuros estressores psicológicos e biológicos ao longo da vida. Então, após o trauma, é como se a pessoa vivesse o tempo todo se defendendo, né? Agora eu vou falar para vocês sobre a personalidade do Viktor Frankl. Eu organizei esse roteiro de forma que vocês entendessem como os campos de concentração afetam o psicológico, o que não é uma regra. A logoterapia, por exemplo, ela funciona combinada com certas características que uma pessoa já tem, até bem desenvolvidas ali na personalidade, tá? E falando também, eu vou falar sobre essas características da personalidade do Viktor, que contribuíram também significativamente para ele sobreviver. Então eu não tenho dúvidas que faz parte ali da constituição e alicerce da personalidade dele, por exemplo, a tendência intrínseca a ser resiliente. E resiliência é a capacidade de se adaptar a qualquer tipo de mudança, até as mais extremas e degradantes. Tem uma outra definição que eu achei bem curiosa, que está no dicionário, que é da física. Mas que se você analisar pelo viés mais metafórico, você vai perceber que também conversa com a resiliência no sentido mais humano, né? Então a definição da física é, abre aspas, propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Fecha aspas. Então, Viktor Frankl, na teoria dele, né, ele defende que mesmo que você seja submetido à pior situação exterior, o que você tem por dentro é o que define tudo por você. Eu acho esse modo de pensar que ele traz um tanto controverso, porque analisemos aqui um pouco, né, a história dele. Ele se graduou em medicina, uma escolha de profissão que exige muito intelecto, né, um raciocínio mais rápido, que gosta de estudar. Ele é alguém que muito provavelmente teve uma criação de pais que possibilitou que ele fosse mais resiliente. Ele foi astuto dentro das condições que eram mínimas
para não se deixar à mercê da sorte, ele era um homem muito acima da média em relação não só a pensar em comer, ou seja, o rebaixamento psíquico não foi algo tão intenso ao ponto de ele deixar de aproveitar ou até mesmo criar oportunidades que lhe fossem favoráveis, né, para conseguir sobreviver o máximo de tempo possível. Então, por exemplo, né, tipo, estratégias aqui que aparentemente eu percebi que ele elaborou ali, conseguiu e aproveitou oportunidades, né? Ele tentava evitar trabalhos que exigiam muita energia e um corpo bem nutrido, né? Já que todos os prisioneiros não eram bem alimentados, portanto, né, quanto tempo o corpo aguenta um trabalho árduo com escassez de comida? Claro, né, que também por ser médico, ele tinha muito mais consciência desses pequenos detalhes que fazem diferença, né? Mas muitos outros, com menos conhecimento, não conseguem se sair da mesma maneira. Porque, como ele mesmo coloca, as condições às quais estavam faziam com que houvesse esse rebaixamento psíquico considerável. E sobre esse aspecto, lembra também um pouco terapia, né? A dinâmica na terapia é que você se torne menos refém das suas emoções, o que exige autoconhecimento, o que exige tornar mais consciente aspectos e pensamentos que são automáticos, ou seja, né, pensamentos que estão tão enraizados que reagimos a uma circunstância, mas não pensamos muito sobre, né? E, enfim, tudo isso para dizer que quando você começa a dar nomes, você já sabe com que vai lutar. Você já pode empreender estratégias, né, para reverter uma situação. Ou seja, se ele sabe de antemão que as condições favorecem um rebaixamento psíquico, ele pode lutar contra algo que sabe perfeitamente o que desencadeia. Sabe como buscar estratégias de ser mais senhor de si e não alguém reativo. Ele também, outras coisas que ele conseguia fazer para evitar, né, esses trabalhos mais pesados, ele se vinculava a alguns capos. Né, os capos, para quem não sabe, são também judeus prisioneiros que, por serem mais agressivos e sádicos, eles eram prisioneiros promovidos, né, a cometer barbaridades com outros prisioneiros. Então, o Victor, ele disse, né, que fez amizade com alguns capos, né, sobre se algum capo ficava doente, ele ia lá e prestava meio que ali uma consulta médica, acabava ficando amigo deles, né, e conseguia se livrar de alguns trabalhos que exigiam mais força bruta. Então, dessas maneiras, ele ia criando e se aproveitando ali de algumas oportunidades ao seu favor. Também não vejo como é errado, né? Até porque, como ele coloca, ele não era um capo, né? Ele era alguém que prestava uma ajuda a um capo para poder conseguir um favor. Mas voltando aqui também, né, sobre nomear as coisas para a gente poder ter estratégias para combater, né, vocês também vão percebendo que o conhecimento que previamente ele já tinha favoreceu muito. Claro, que você também pode pensar que outros, né, com o mesmo nível de conhecimento dele não conseguiam ter essa mesma organização. Né? Também tinham outros médicos lá que sucumbiram, não foi só ele. Mas voltando ao que eu falei, né, a logoterapia, ela não serve, por exemplo, para todos que são médicos, para todos que são resilientes. Tudo é uma incógnita, né? A logoterapia, ela funciona considerando certas condições, né? Que certas condições difíceis sejam superadas, complexas, né? Ao ponto de que vão estar atreladas ao modo como a pessoa se organiza, o que é animador, né? Porque já pensou se eu te dissesse que só as pessoas que estudam muito conseguem se sobressair? Bom, essa é a notícia boa. A de que qualquer um pode conseguir. A notícia ruim é que não há garantias. Não há um teste de personalidade que te diga qual será o seu desempenho, né? Não dá certezas, não existem certezas. Existem muitas possibilidades. Se existem muitas possibilidades, existe muita angústia. A angústia nasce das várias opções que temos para escolher dos vários caminhos, mas também isso é papo para o vídeo 2. Já sabemos também que o modo como pensamos, ou melhor dizendo, o modo como organizamos o nosso pensamento é o que define nossas atitudes e comportamentos. E lembrem-se, o pensamento vem antes do comportamento.
E pegando uma frase do Freud que eu acho bem poética, abre aspas, o pensamento é o ensaio da ação, fecha aspas. E voltando, né, a parte mais delicada é que muitos, né, do que pensamos, né, e como nos organizamos é inconsciente. Mas o Victor, ele me parece nesse livro dizer que a condição a qual estavam submetidos, né, também torna nosso pensamento mais consciente. É até uma vantagem, né, de mais controle, porque todos os seus instintos, eles estão focados em um único propósito, sobreviver. Então, mesmo com a predisposição a conseguir, né, driblar adversidades, né, com autocontrole, com resiliência, ninguém está dizendo que para ele foi fácil sustentar e acreditar na esperança. Deve ter sido muito difícil pensar a longo prazo, pensar em estratégias de resistir, quando não se sabe nem se vão comer o que vão comer no dia seguinte, né? E um exemplo também de comportamento ali na personalidade do Victor, que eu ressalto sobre como nem sempre ter a consciência é suficiente para ser mais senhor de si, e que lembra também, quando eu falei que ele pensou em fugir, mas desistiu porque não sabia o que ia encontrar lá fora. Vocês lembram? Pois é. O medo é um dos nossos instintos mais básicos. É importante para preservar a vida, para nos fazer ponderar mais antes de tomar decisões, etc. Porém, medo em excesso paralisa. Medo em excesso faz você ficar na zona de acomodação. E acredite, as pessoas se habituam ou se acostumam, né, se você preferir essa outra palavra, a situações ruins, a situações degradantes, a situações humilhantes, porque tem medo de fazer diferente para mudar, já que não há garantias, já que não sabem que vão encontrar se fizerem diferente. Então o medo nesse aspecto, ele fez até o Victor se acostumar àquele ambiente, porque era seguro. Lá ele sabia mais ou menos o que ia acontecer. Fora, se ele fugisse, ele não tinha a menor ideia. Então tem uma frase que diz, né, abre aspas, se você quer algo diferente, você tem que fazer coisas diferentes, fecha aspas. E o Victor diz, abre aspas, quando você não pode mudar o seu exterior, tem que mudar a si mesmo, fecha aspas. Esse é um dos pilares da logoterapia. Então, o Victor, ele não aprendeu a se preservar psiquicamente no campo. Ele já era um homem contemplativo. Então, uma coisa que eu concordo com ele é que você só conhece a sua força e como lida com a pressão quando passar por ela. Você só sabe a dimensão dos seus potenciais quando uma situação crítica te força a escolher duas opções ruins. E você tem que fazer uma escolha. Não escolher também é uma escolha. Tipo, uma situação ruim, outra mais ruim. Enfim, o que você faz? Você chora em posição fetal? Se reinventa? Se vitimiza? Culpa o mundo ou a criação que seus pais te deram? Como cada um reage frente à pressão diz para você muito sobre alguém e diz para você mesmo sobre você mesmo. Então eu termino aqui esse vídeo 1 com uma questão para pensarmos, tá? Acho que muita gente passa, né, ou passou ali por situações que aparentemente são irreversíveis, né? E bem, como você lidou? Essa é a sua métrica para saber o potencial da sua resiliência, da sua capacidade de sustentar autocontrole dos seus valores, né? Para quem ou o que você deu prioridade, a quem ou ao que você recorreu para aliviar a angústia, a ansiedade e a tristeza. Na maioria das vezes, né, que as pessoas superam ali uma situação muito complicada, elas querem esquecer essa parte do passado, já que essas memórias carregam bagagens afetivas que não são fáceis de sustentar, né, ali de serem rememoradas, né, que nos fazem ali olhar para a nossa vulnerabilidade e o fato de que temos menos controle do que pensamos ter. Mas eu te diria que se você fizesse o exercício de olhar para esse recorte da sua história, com mais foco em como você estava emocionalmente, você vai se surpreender com quanta coisa você nem sabe sobre você, sua força, seus valores, e que são imprescindíveis para que você seja mais consciente, para que você tenha uma visão mais fidedigna
de quem você é, né? Então, esse livro, né, é um livro que parece que narra uma história hollywoodiana, né, de um herói que vai ao inferno e no fim consegue, ainda que as estatísticas pareçam pequenas, sobreviver, né? Mas esse livro ele me deixou profundamente angustiada, porque eu não sei como vocês recebem essa mensagem, mas será que é preciso ir ao mais degradante dos tratamentos para conseguir fazer as pessoas pensarem que o que elas têm por dentro é mais importante? E se essa mensagem ela não chega a todos, quantos mais vão ter que fazer da sua experiência desastrosa uma ferramenta de mudança no mundo? Outra coisa, também para finalizar, se vocês forem comprar esse livro, se vocês acharem esse e acharem esse, recomendo que vocês comprem esse. Eu comprei os dois, achei que era um conteúdo diferente, mas não. Desculpa. É o mesmo conteúdo, porém esse aqui tá um pouco mais completo, tá? Eu tô lendo ele de novo, é o mesmo conteúdo, porém esse aqui tem mais, ele esmiuça um pouco mais a vivência dele, fala também bem mais sobre a logoterapia. E vídeo 2 vai estar aqui na descrição e primeiro comentário fixado. É isso, vou deixar também na descrição, primeiro comentário fixado, os 5 primeiros capítulos free do meu primeiro livro. Pode clicar no link que eu envio para vocês por e-mail. É isso, obrigada. Mais um vídeo.